Boa tarde e boas festas, seja bem-vindo a mais um número do programa Sociedade Aberta. Hoje o nosso tema de destaque, desafios da vida em família. Estamos a receber, para fazer esta roda de conversa semanal, na edição de hoje, estamos a receber Orlando Crispim Monteiro, que é pai de família, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde e grato pelo convite e já agora boas festas aos nossos telespectadores. Também connosco nós temos Lenisa Soares, que é psicóloga e superintendente da Igreja do Nazareno, na região norte do país. Boa tarde e boas festas também. Boa tarde, boas festas a todos. E ao longo deste programa também vamos ter outras participações. Hoje, conversa, o tema é interessante, desafios da vida em família. Quando nós pensamos, primeiro aos nossos convidados mais uma vez, boa tarde, Orlando Crispim Monteiro, quando nós pensamos em desafios da vida em família, é necessário nós começarmos a pensar lá atrás, né? Como formar uma família. Exatamente, os desafios começam mesmo antes de termos a família. E se nós não pensarmos nos desafios que nos esperam quando tivermos família, esses desafios serão maiores que nós quando efetivamente tivermos família. O que muitas vezes acontece é as pessoas não se preparam para a vida familiar, não se preparam para ter uma família. Apenas acontece. Há aquela música brasileira de um padre que diz que nenhuma família começa em nenhum de repente. Não é? Eu acho que é uma música bastante conhecida. Mas o que nós verificamos ao olharmos a nossa sociedade é que a esmagadora maioria delas começa partindo de um de repente qualquer da vida. E depois as pessoas tentam entrar nos trilhos dentro de uma família que não se formou, não foi preparada para ser família. Apenas as pessoas se depararam com um relacionamento, estão juntas, não sabem como e não sabem como avançar para que a família funcione de facto. Portanto, há que haver a preparação. Eu quero ter uma família, eu desejo ter uma família. Deve chegar um momento na minha vida em que eu digo, eu preciso de uma família, eu desejo uma família, como é que eu faço para ter uma família e ela seja funcional? Ok? E se nós não fizermos isso, nós não vamos dar os passos que nos levam a conseguir uma boa preparação para formar a família. Lenisa Soares, enquanto psicóloga, mas também enquanto religiosa, temos esta necessidade de ter alguém, alguma instituição para preparar as pessoas para formarem família? Olha, nos dias que correm, isso torna-se cada vez mais necessário. Sem dúvida, eu não diria que uma escola da família, o que de todo não seria Nos mau. Estados Unidos já há escolas de família. Então, aqui já está, já há Há algumas tentativas. mais para a questão do empoderamento Sim, financeiro de algumas famílias. A SOS também. tem um projeto nesse sentido. Sim, e nós estamos a participar, a Igreja Uhum. de Nazareno. Entretanto, eu queria dizer que, independentemente de ter uma instituição que formalmente nos poderá dar algumas orientações, é necessário exatamente para ter a consciência de o que é viver em família, sendo nós os principais atores, porque todos nós participamos da família de alguma forma. Num primeiro momento, nós somos os principais atores, os pais é que são, não é? Os filhos são os participantes. E então, viver em família não é a mesma coisa que dizer, eu já fiz parte de uma família, vou formar a minha. Nós temos de ter objetivos próprios, nós temos de preparar-nos em termos de abrir mão de certas coisas, saber viver e partilhar sem pensar apenas em si próprio. Então, há uma necessidade, sim, de um preparo. Mas hoje há um leque muito grande de oportunidades. Há livros, embora as pessoas já não estão a utilizar tanto os livros, mas mesmo que seja digital, há vídeos, há palestras e a nível das igrejas e de algumas associações e organizações, há essa tentativa de empoderar as pessoas, principalmente os jovens, nas escolas. Havia alguma preparação muito mais concreta através da disciplina de formação pessoal. Hoje já é feito de uma forma mais transversal, mas sim, é necessário aproximar-se de alguma estrutura para trazer algum reforço no sentido de, como disse o Orlando, ter uma família funcional. Não é simplesmente ter uma família, é necessário ter uma família funcional. Uhum. E neste período do ano, chegando à época das festas, há aquela tendência das pessoas começarem
aquela nostalgia de procurar mais a família, de mais perdoar um ao outro, família estar mais próximo, mas isso deveria ser ao longo do ano, né? Com E certeza. como trabalhar isso para ser ao longo do ano, então? Eu acho que há algo muito bom que poderia acontecer aqui é nós termos desenvolver esse hábito de avaliar-se a si próprio e desenvolver a possibilidade de partilhar essa avaliação em família. Principalmente os responsáveis, diria assim, os chefes de família, seja o casal ou mesmo nós temos famílias de várias ordens, famílias monoparentais, e maior parte das vezes nós temos encontrado no nosso país famílias matriarcais, se eu poderia assim dizer. Uhum. Há uma tentativa de se aproximar e, aproveitando dessa altura do ano, poder-se ter isso como uma embalagem. E há várias outras épocas que as pessoas, se não pensam tanto assim, outras alturas, os aniversários, e os aniversários não são todos no mesmo dia, ao longo do ano e haverá outras oportunidades para termos essa ação, porque todos os dias a vida está a tornar-se cada vez mais preciosa e nós temos de prestar atenção a isto. Teve uma antropóloga que faz estudo, é da UNICEF, Celeste Forte, já afirmou várias vezes que em Cabo Verde nós não podemos falar da família, temos de falar de famílias, olhar para os diferentes tipos de famílias que nós temos. O que nós temos neste momento, nós sabemos que por causa da construção, de viagens, outros problemas que acontecem, nós não temos aquela família clássica, pai, mãe e filhos. Temos várias famílias. Como é que nós podemos trabalhar isso? Nós podemos utilizar a palavra trabalhar para ter famílias observando para isso, pai, mãe e filhos. Nós teremos que ir para a origem da família. Uhum. Porque a família é a mais antiga instituição da Terra. A família é anterior à Igreja, é anterior ao Estado, é anterior a tudo quanto é organização que existe na face da Terra. E ela foi criada, a primeira família foi criada, um homem e uma mulher, que depois vieram a ter seus filhos. Aí estabelece um padrão. O padrão é o original. E depois vai-se replicando ao longo das gerações. Eu creio que essa abordagem de famílias faz algum sentido, mas família clássica é o modelo de família que sempre funcionou e normalmente funciona melhor. Uhum. Porque se o ideal do criador da família era pai, mãe e filhos, se eu vier tentar fazer algo diferente daquilo que o Criador criou, eu vou fazer algo parecido com, mas que não vai ter o mesmo poder nem o mesmo efeito que a família original. Não vai ser funcional. Não pode ser funcional, mas vai sempre faltar alguma coisa. Porque nós podemos dizer, há pessoas que argumentam, olha, eu venho de uma família monoparental, mas eu consegui estudar, consegui formar-me, consegui ir longe. Há muitos desses casos. Mas se nós formos ver para a generalidade, a percentagem de pessoas que conseguem não é tão alta. Mas mesmo que consiga, ele não vai ter na vida adulta aquilo que só o pai lhe podia dar se o pai for ausente. Ele não vai ter aquilo que só a mãe lhe podia dar se ele tiver crescido só com o seu pai. Ok? Então vai faltar alguma coisa. Ele pode até conseguir alguns resultados. Talvez conseguisse melhores resultados se viesse de uma família funcional. Se viesse de uma família plena. E eu creio que o que nós temos na nossa sociedade, todos os crimes, todos os males sociais, se nós formos estudar, vamos achar a origem deles nas famílias. Tudo. Violações, violência doméstica, delinquência, os caço-bode. A generalidade dos caço-budistas vem de famílias monoparentais, por exemplo. A maioria esmagadora. Então, podemos ligar à família, ou ver na família, ou achar na família a origem desses males. Se nós queremos conhecer a nossa sociedade, estudemos as famílias que a compõem. Então, estudos mostram que quando a família é completa, o sucesso da mesma, ou dos filhos que vêm nessa família, é maior.
há uma percentagem maior de sucesso. Nos Estados Unidos há muitas estatísticas que comprovam isso. Vamos dizer que, ok, então se eu não tenho uma família completa, eu não posso ter uma família? Eu posso, vai-me custar é mais. Eu vou enfrentar mais problemas. Eu vou ter um filho que eu não vou estar com ele em casa, eu vou estar na rua porque eu tenho que trabalhar e ele vai estar por sua conta. E depois daqui a pouco eu tenho a polícia à porta porque o meu filho aprontou em algum lugar. Quando, se eu tenho uma família completa, alguém estará sempre a cuidar desse menino e não vai deixar que a rua o crie. É necessário termos isso em devida conta, observar para a família, aquela família clássica, e as pessoas trabalharem mesmo para terem, ou seja, ceder. É o que o Orlando está a dizer aqui, o Orlando Crispim está a nos dizer, que às vezes é necessário ceder e entrar de corpo e alma para aquela família, para aquele projeto de família dar certo, não é? Com certeza, porque se há um modelo, tudo que vem a imitar o modelo, nem sempre vai ter a mesma funcionalidade que o original. E nós não vemos isso apenas dentro do conceito de família, em tudo. Aquilo que é original tem melhor funcionalidade. E é claro que nós temos um facto de famílias com composições diferentes por vários motivos, mas não podemos deixar de falar em família, porque nós precisamos continuar a correr atrás, a ensinar, a instruir, a praticar, a percorrer para alcançar não o que nós poderíamos chamar de ideal, mas aquilo que é real e que na realidade vai ter uma melhor funcionalidade. Se nós colocarmos de lado o conceito de família, a família nuclear, porque a nossa realidade, nós temos famílias, uma diversidade, nós vamos perder de vista o tino, o norte. É como que uma bússola para nos manter dentro do foco. Diz um filósofo francês, Luc Ferry, não vou ler tudo que eu comentei aqui com vocês antes, mas sim que ele diz: preservar o casamento e, por tabela, a união familiar não é fácil. Pergunto-lhe primeiro, os desafios que nós temos da vida em família são muitos. É possível viver em democracia, pensar na democracia dentro de casa, no lar, sabendo que estes desafios, pensar na preservação do casamento, na preservação da família, e ser democrático? É realmente desafiante, porque são contextos diferentes, pessoas de origens diferentes, de personalidade, gostos, tudo diferente para funcionar numa harmonia. É claro que isso vai ter os seus desafios. E dentro do contexto familiar nós temos vários tipos de relacionamento e cada um deles precisa ser dado a devida atenção. O relacionamento conjugal, entre marido e mulher, o relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento entre os irmãos. Então, são vários tipos de relacionamento em que os seus intervenientes precisarão estar em todo o tempo dando atenção, eu diria essa tríade, de todos esses relacionamentos acontecendo dentro desse contexto. Então, os desafios vão se colocar porque há interferências. Nós não vivemos só dentro de casa com esse pequeno grupo. Há interferências que nem vão estar só lá fora, porque agora o mundo está dentro da nossa casa. Muito mais do que aquilo que nós notamos. E então esses desafios vão requerer de nós uma intencionalidade, uma perseverança, porque nós temos um objetivo. E cada vez que nós deixarmos de lado, não está a funcionar, pronto. Eu, há poucos dias, vi algo muito interessante. Hoje, a máxima é, os dois, não está a funcionar, vamos deixar. Não está a funcionar, vamos conversar. E o diálogo, a comunicação, que eu acredito que é um ponto fundamental para nos ajudar neste desafio tão difícil, mas que não é impossível e que, ao ser ultrapassado, cada etapa que vai sendo ultrapassada vai trazer conquistas extraordinárias, não só para nós, mas para aqueles com quem nos relacionamos também. Orlando Crispim Monteiro, a questão da comunicação é um desafio, como diz aqui,
psicóloga e também pastora Lenisa Soares, o que é possível, o que é que se pode fazer para ter uma comunicação, mas não impor? Ou seja, estar dentro de casa, sim, mas naquela ideia de ser democrata dentro de casa, ouvir um ao outro, dar espaço para um ao outro. A comunicação deve fluir naturalmente, não é? Uhum. E eu acredito que está lá, isso começa lá na tal preparação para ter a família. O que é que nós normalmente vemos? Como eu disse, os relacionamentos acontecem, Uhum. mas não há uma preparação. Nós nos preparamos para quase tudo na vida. Vamos pegar um exemplo da carta de condução. Uhum. Para nos darem uma carta de condução, temos que ter uma determinada idade. Temos que passar por um curso. Temos que ler alguma coisa. Temos que fazer um teste. Temos que passar no teste. E quando cumprirmos todos os requisitos, nos dão uma licença de condução. Mas não nos preparamos para a família. E falta-nos essa parte que nos vai afetar em todos os domínios do relacionamento. Comunicação incluída. E aqui eu gosto de citar Salomão, um homem mais sábio que já viveu, e que aponta 3 coisas para um lar feliz, uma casa sólida, um ambiente familiar saudável. Conhecimento, entendimento, sabedoria. Conhecimento é informação. Saber como. Saber o que é que funciona. Saber como é que a personalidade fleumática, sanguínea funcionam. Entendimento, entender essa informação, entender esse conhecimento que eu estou a adquirir. E a terceira etapa, sabedoria, que é a aplicação do conhecimento que eu já entendi. Então, se nós aprendermos, se nós nos prepararmos para o relacionamento, vamos conseguir tocar em todos esses pontos e dentro do relacionamento vamos ter isso em mente, vamos ter isso presente para estabelecer as nossas relações. Porque é possível, quando eu me conheço e ela me conhece, nós nos conhecemos bem. Nós nos damos a conhecer, nós procuramos conhecer a outra pessoa e saber o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que funciona bem comigo, como é que funciona bem com ela. E já temos um pré-requisito para uma comunicação fácil. Ok? Preparar para. Sem essa preparação, vamos fazer a tal tentativa e erro. E muitas vezes erramos mais do que temos sucesso. Mas é possível ter esse diálogo aberto e franco quando há amor, quando há amizade no relacionamento. Uma coisa que muitas vezes já está ausente de muitos relacionamentos e de muitas famílias. A amizade. Tem uma outra coisa também que no relacionamento é apontado como algo importante, é a questão da solidariedade. Muitas vezes as pessoas dentro da família tornam-se individualistas, a pensar em si e não no outro. Como é que a família deve funcionar para driblar este desafio? Ou seja, por exemplo, você tem que ser solidário um com o outro, dentro de casa e fora também. Com certeza. Primeiro começa dentro de casa. Se não formos dentro de casa, dificilmente nós teremos a prática, o treino para exercitar fora de casa. E dentro de casa, importante é nós entendermos que a família é uma equipa, é uma unidade formada por indivíduos, cada um de forma com qualidades específicas, mas que são interdependentes. E se nós pensarmos dessa interdependência, o amor ao próximo, eu preciso do outro da mesma forma que o outro precisará de mim. Nós somos úteis uns para os outros e nós temos alguma coisa a contribuir um para o outro, nós aí conseguiremos ter um melhor equilíbrio, uma harmonia e exercitar e praticar essa solidariedade. Estar aí pelo outro e não tirar o foco do eu é fundamental para funcionarmos bem enquanto família e enquanto indivíduo fora do meu contexto familiar, tirar o foco do eu e entender que eu sozinha não sou. Há algo muito interessante, uma palavra que eu queria partilhar dentro do nosso contexto do continente, essa palavra Ubuntu. É uma palavra de origem swahili e que diz eu sou porque nós somos. Então, está impregnado na consciência africana. É por isso que nós temos essa consciência mais de comunidade, o comunitário. Se nós perdermos de vista isto, nós seremos apenas ilhas e não um arquipélago, que, afinal de contas, nos convém ser
enquanto família. É preciso em casa abordar essa questão de nós falamos de educar o filho, mas podemos ensinar um ao outro esta necessidade de olhar, amar o outro, prestar mais atenção no outro do que em si. É necessário. Porque se eu penso só em mim e mesmo que a outra parte continue pensando pelos dois, vai começar a haver uma espécie de ruptura. Porque isso faz mal, isso prejudica. Então eu devo ter cuidado e de me vigiar para que não corra o risco de ser egoísta e que se prevaleça a minha vontade, que se faça o que eu quero, mas que seja o que nós ambos queremos e o que beneficia a todos. Portanto, o altruísmo deve ser praticado em casa, isso é necessário, senão não vamos. E agora, neste programa, vamos ter a participação de uma cidadã a partir da Ilha do Fogo, Dina Barros, ela que foi ouvida pelos nossos colegas Anabela Varela e Mário Tavares. Bom, Dina Barros, na boa opinião, qual que você chama de desafios da família nesse presente conjuntura e a família ela também como uma célula da sociedade, mas também como um espaço que não pode falar democrático. Bom dia, certo? Então, eu considero como ser o principal desafio de família na atualidade a educação ou a transmissão de valores que não pode considerar basilar ou valores essenciais que não deve transmitir para a nossa criança. Para nós rede social, nossa rede de influência de crianças está formata, mente de forma que mais à frente elas também têm o problema para enfrentar a nível emocional, a nível financeiro ou ainda a nível mais pessoal. Neste caso, então considera como sendo educação ou como sendo fortalecimento de educação um ponto essencial que não deve tocar nele para no job maneiras de colmar aquela necessidade educacional, ok? E também está considera não pode mais conversa com nossa criança de forma mais aberta, certo? De forma que não consiga transmitir mais valores, mais conceitos que não considera básico para uma boa convivência social. Você falava naquela hora, mas, do ponto de vista, influência de criança alarga, por causa das redes sociais, da internet, da escola e tudo mais, mas, entretanto, o núcleo familiar restringe, ou seja, na boa opinião, ele fica restrito à mãe, pai, quando estiver presente, e filhos. Isso quer dizer de que coisas inverter, de passado para agora, que a rede familiar era muito maior, tinha influência de tios, avós. Certo, e Simão Sata falava aquela hora, então, núcleo familiar, na nossa atualidade, se não faz um ponte com aquilo que acontece na tempos antigos, não tinha família mais alargada, então não tinha influência de avó, não tinha influência de tio, não tinha influência de tios familiares que convivevam mais de perto. E atualmente não tem somente influência de mãe na família monoparental e não tem influência de mãe e pai naquela família que é mais constituída. Neste caso, a educação de criança própria está mais reduzido àquele ciclo ou aquele círculo de mãe e pai. E que muitas vezes, se não quer aquele tempo para não sentar com o nosso filho, para não fala sobre coisa que se passa, sobre influências, sobre maneira que ele está fortalece ser emocional, porque naqueles problemas que estão na nossa atualidade, nunca consegue atingir nosso objetivo familiar, que é colocar na sociedade uma criança bem fortalecida e bem educada. Ouvimos esta cidadã a partir da cidade de São Felipe, Dina Barros, ela que foi ouvida por Anabela Varela e também o nosso colega Mário Tavares. Estamos com o programa Sociedade Aberta, hoje falando dos desafios da vida em família. Lenisa Soares, que comentários tem a fazer sobre o que disse a senhora Dina Barros? Bem, ela disse muita coisa interessante que convém refletir e eu acredito que ela está a fazer uma reflexão muito concreta daquilo que acontece e uma leitura até do que nós... algumas pistas, ela dá até algumas pistas de como nós poderemos superar muitos dos desafios que temos enfrentado. Sem dúvida,
um dos grandes desafios é, sim, a educação. E ela aponta um dos motivos para a educação se tornar um desafio é que antes nós tínhamos aquela influência de uma família mais alargada, uma maior influência. Não que hoje não haja, mas nós muitas vezes, eu pensava, há tanta gente que está a limitar essa influência por achar que, não, a minha família sou eu, o meu marido e os meus filhos, os meus pais já tiveram a sua família. Isso é um sintoma do individualismo. Nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos, nós estamos a transmitir com o nosso toque pessoal, mas ainda a família alargada deve ter esse papel. Eles não têm a responsabilidade direta, exclusiva do educar. O educar agora passa a ser de uma forma nuclear dos pais, mas nunca se poderá descartar. E eu vejo que por aí entra também um certo menos respeito que se tem sido observado por parte de uma geração mais nova em relação a uma geração anterior. Eu diria, a relação entre jovens, crianças jovens e adultos está a transformar exatamente, talvez porque nós não estamos a transmitir essa questão de os mais velhos continuam a fazer parte da família e têm uma voz também. Antes nós falávamos de vizinhos também, que são família. Nós falávamos dos avós, dos tios, dos padrinhos. Hoje em dia, uma pessoa passa na rua, chama a atenção a um jovem ou uma jovem, é capaz de levar uma valente descompostura. E isso é também parte do conceito de família. Essa noção de democratização. Cuidado com o que nós queremos entender de democratização. A família não é um parlamento, que cada um vai defender a sua ideia com garras para se fazer entender. Há papéis, há hierarquias que precisam ser respeitadas. Vamos falar de hierarquias e papéis de cada um daqui a pouco, porque eu quero só ouvir Orlando Crispim Monteiro sobre o que disse a Dina Barros. Realmente ela disse muita coisa interessante. Eu gostei de ter ouvido, por exemplo, aquela questão de transmissão de valores. E aqui estamos a falar da família. Nós estamos com alguma dificuldade hoje na nossa sociedade de transmitir para os nossos jovens, para a geração a seguir, esses valores de família. Porque eles não veem isso em muitos lugares. E essa transmissão de valores é importantíssima para a própria saúde da família ou para a formação de novas famílias saudáveis e funcionais. Portanto, eu vejo essa rede de pais, familiares, vizinhos como uma boa rede de apoio. Mas a responsabilidade continua sendo da família nuclear. A família nuclear pode recorrer a esse apoio, não é? Mas não que transferir para essa rede de apoio alguma responsabilidade que é dela própria. Okay? Falando nessa questão da democratização, para nós podermos entender, democratização do ambiente familiar, pergunto-lhe, primeiro vou começar por si também, depois é a mesma questão, sobre a democratização do ambiente familiar, pensando na figura de pai, mãe, e nós temos filhos ali. Há um chefe dentro da família, ou o pai e a mãe têm o mesmo papel? Que fique claro, há um líder na família. E esse líder é o pai. Por quê? Porque voltamos lá para a família original. Quando Deus criou a família, porque as pessoas têm que saber que quem criou a família foi Deus, Deus deu a responsabilidade sobre a família ao líder da família. Eu não gosto tanto dessa expressão chefe. Eu prefiro líder, porque o chefe manda, o líder inspira. O chefe dá ordens, o líder motiva. Então eu vejo mais o pai, o chefe de família, chefe, entre aspas, como líder. Quem lidera, quem leva, quem conduz. Mais nesse sentido. E a responsabilidade de liderar foi dada ao homem, foi dada ao pai. Se nós virmos... Coadjuvado então para a mulher. Coadjuvado para a mulher, que é idónea, que é igual ao homem em termos de importância, mas que tem um papel diferente. O homem é o líder, a mãe é coadjuvante ou adjutora, para que essa liderança vá a bom termo, e ela é fundamental para que o homem seja um bom líder. Vamos ouvir também a Lenisa Soares, o que é que pensa disso, está de acordo ou não, para nós podermos seguir. Eu estou de acordo
e lembrar que a mulher, o homem e a mulher, ambos são importantes, têm o mesmo valor. Não é que um seja mais importante do que o outro. Há sempre a necessidade de ter um cabeça em qualquer circunstância. Precisa ter alguém que lidere. Há um provérbio que diz: onde todos mandam, ninguém obedece. Há que ter um líder, essa responsabilidade, mas não quer dizer que o único responsável. É uma questão de papéis. E a mulher é a conselheira que ajudará a equilibrar o funcionamento. Portanto, não há aqui dificuldades se cada um compreender que ambos são importantes quando cada um cumprir a sua parte. Então, estão a nos dizer, um complementa o outro, não é? Por outras palavras, é isso? Sim. Ou seja, qual é o papel de cada um dentro de casa? Como o Adair já disse, há uma complementaridade aqui. E quando um não cumpre o seu papel, haverá necessidade de aquele que está a operar vá sair além daquilo que deve ser o seu papel, ter de acrescentar também o outro para tentar superar as lacunas. E é claro que aí a coisa não vai funcionar tão bem. Então, há que entender que há papéis diferentes, há funções diferentes e essas funções são complementares, ambas necessárias. Nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes encontramos mães, chefes de família e dizem: eu sou mãe e pai. Isso é impossível. A mãe nunca será também pai. Não vai conseguir, a lacuna ficará sempre. E mesmo dentro de casa, há aquela questão de personalidades diferentes e muitos homens não assumem a liderança e a mulher acaba por querer avançar à frente porque não está... Nós temos, é isso que é preciso, o diálogo, uma comunicação boa que não acontece do dia para a noite. É um trabalho longo, investimento contínuo e de perseverança. Orlando Crispim, nós temos que falar das obrigações. Qual é a obrigação de cada um? Porque acho que cada um deve ser bem distribuído. É algo que vai construir entre mulher e homem, vai construir, mas em relação aos filhos. A responsabilidade de educar é de ambos, não é? A responsabilidade, o primeiro responsável é o pai, é o chefe de família na família. Mas ambos, é um trabalho de equipa. O casal é uma equipa, a família é uma equipa toda. Se nós quisermos até pensar do ponto de vista empresarial, temos uma empresa em que o pai é o PCA, a mulher é vice na empresa e os filhos são o conselho de administração, digamos. Mas eles têm que funcionar juntos. É a obrigação dos pais, é a obrigação do homem liderar também na educação, no ensino dos valores em casa. Ele é líder, lidera em tudo. Agora, ele também deve fazer para que seja um exemplo a seguir. Se eu só digo faz, mas o meu filho não me vê fazer, vai chegar um ponto que ele vai deixar de fazer porque papá diz para fazer e ele não faz. Portanto, liderar pelo exemplo, ser um bom exemplo digno de ser imitado. E este é um grande desafio que nós temos. A família também tem esse papel da função protetiva, não é? Como é que nós podemos fazer isso, observando para esta época que nós estamos? No momento estamos aqui a falar para as pessoas que estão a nos acompanhar. Pergunto-vos então como gerar esse fortalecimento protetivo, né, da família, para as pessoas sentirem, lá é o meu porto seguro, é no meu lar, é em casa. Porto seguro. Ao falarmos de proteção, a palavra que eu olharia como uma raiz seria sentir segurança. A proteção, o objetivo é que a pessoa se sinta segura. Então, essa segurança precisa ser assegurada, passando o pleonasmo, com muito diálogo. A confiança que se vai desenvolver um no outro por causa da verdade, que é um valor muito importante que nós precisamos ter dentro da família. A verdade, quando a verdade impera, há confiança, há segurança, há estabilidade emocional. Quando há honestidade no diálogo, aquilo que dizemos é aquilo que queremos dizer.
é aquilo que sentimos e transmitimos de forma adequada. Então, tudo isso vai gerar esse ambiente seguro, esse ambiente em que eu me sinto aconchegado e alcança-se a proteção nesse caso. O objetivo é proteger. A proteção não é simplesmente aquela parte física, saber que eu entrei dentro de casa, agora estou seguro. Não, a segurança vai acontecer de dentro para fora. A confiança vai me dar segurança, vai trazer autoestima, vai gerar aquele impulso de partilhar. Porque estou seguro. Eu sei que, mesmo que venha a discordar, mas vai trazer alguma coisa que me vai ajudar a manter o equilíbrio. Nós podemos pensar, por exemplo, algo a fazer em família, alguns momentos, por exemplo, a refeição, alguns momentos de partilha, sentar à mesa juntos, vamos conversar, ou mesmo assistir um programa da televisão e dialogar sobre aquele programa. Isto ajuda nessa proteção, na sentir aquela segurança, sentir lá, estar lá no seu aconchego mesmo. Ajuda muito, principalmente quando tu fazes a outra pessoa perceber que a opinião dela é importante. Que o que ele tem a dizer é digno da gente parar para escutar. Mesmo que sejam os filhos, que a gente pode dizer são crianças, não têm opinião ou ainda são... Mas o que eles querem dizer para eles é muito importante. E tem. Nós podemos pensar erradamente que não tem, mas tem. E dar a oportunidade de ouvir, parar. Quando tu paras à mesa, por exemplo, um filho está a falar e tu deixas falar à vontade, para até perceberes o que é que ele está a pensar. E tu tens a oportunidade até de corrigir quando for necessário. Se perceberes que há um rumo não próprio que esteja a seguir. Mas deixá-lo falar e ver que a sua opinião é importante vai ajudar nesse querer estar em casa, querer confiar nos que estão em casa. Lá é o meu porto seguro, de facto, porque lá me ouvem. A minha opinião é importante. Depois, há todo o tempo de comunhão, de trocas, de brincadeiras, de passar tempo juntos, palavras de afirmação, não é? Quando há um momento menos bom de algum membro, se tu chegas e abraças e dizes, bom, isso já aconteceu esta vez, mas vai passar, nós vamos conseguir superar isto, sempre juntos, nos bons e nos menos bons momentos. Estar juntos, dar aquele abraço, dar aquela palavra de afirmação, mostrar que ela é importante. Vai ajudar, por exemplo, quando há um programa qualquer na televisão e nós estamos a comentar sobre esse programa e todos podem falar, todos podem opinar, ninguém diz, não, a tua opinião não conta. Não, a tua opinião é importante também. Olha, eu acho que é assim, tu achas que é de outra forma. Mas, se vires dos dois lados, quem sabe tu e eu tenhamos razão sobre este assunto. Não excluir ninguém. Mostrar que todos são bem-vindos, que é bom estar com todos. De vez em quando, elogiar a presença de todos à mesa. Eu faço isso. Eu tenho uma família linda, que bom estar convosco aqui à mesa. É uma maravilha. Dizer essas coisas. E eles se sentem seguros, se sentem amados, se sentem queridos. Tem também um outro aspecto, pronto, para nós, quase para concluir a nossa conversa, tem a ver com a questão dos limites, os conflitos. Em família nós temos conflitos, como resolver esses conflitos, como dar limites, mostrar aos jovens, às crianças, que há limites. Na vida tudo tem limites, né? Como abordar isso? Tem 1 minuto e meio para responder, também 1 minuto e meio também. E observar como combater os conflitos também. Os limites, isso é fundamental, porque estabelecendo os limites, nós não estamos a tirar a liberdade da pessoa, muito pelo contrário, estamos a dar-lhe liberdade para saber onde deve ir. Porque todos nós, os limites nos ensinam o respeito, não é? E é por aí que nós vamos ganhar os valores necessários. Os conflitos sempre vão acontecer, porque a família, quando há essa construção do ambiente seguro, é um lugar em que nós vamos ser autênticos. Seremos nós mesmos. E sendo autênticos... Acho que é o único lugar na vida Sim. que as pessoas são autênticas é em casa. E muitas vezes, se nós formos ver, dizemos, a família é quem mais sofre quando nós estamos com raiva ou frustrados ou com alguma coisa. É na família que nós vamos descarregar isso. É claro que nós temos de aprender a melhor forma de o fazer, mas isso é com o tempo. É treinar o diálogo, é valorizar esses momentos juntos, como dizia o Orlando, estar à mesa. É um momento de aprendizagem, de ensino
extraordinário. Então, tudo isso vai nos ajudar a conhecer a reação um do outro e saber como ultrapassar os conflitos e as situações que vão acontecendo ao longo do dia a dia. Limites é para pôr cedo na vida. Porque pronto, se nós formos para o manual do Criador da Família, que é Deus, que é a Bíblia Sagrada, diz: ensina o menino o caminho em que deve andar e até se envelhecer não se desviará dele. Menino, é novinho, ainda não entende nada. E não esperar que quando ele venha a entender, então vou ensinar. Não. Cedo, quando começa a refilar pela primeira vez, corrigir da primeira ocorrência, fixa-se os limites cedo, depois já fica mais fácil trazer outros valores sobre a base dos limites que tu pões cedo. Para a questão de conflitos que serão sempre inevitáveis, não é? Entre os cônjuges, entre os membros da família que serão sempre inevitáveis, se já há um preparo desde a base, se já há um conhecimento de como a família deve funcionar em harmonia, diálogo e comunicação entre os membros componentes, fica mais fácil resolver. Há aquela consciência de que há o conflito, há aquela consciência de que o meu problema não é contra ti, o meu problema é contra o problema que nos está a pôr em divergência neste momento. E saber viver com as diferenças. E saber viver com as diferenças. Não é? És diferente de mim, mas tu és da minha família, eu te amo, não importa que seja diferente. Por exemplo, aquele menino que é irrascível, a gente pode tentar pôr nomes. Não, isso prejudica. Ele é amado, eu tenho que me sentir que é amado, que é querido. Está bem, eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa e continuação de boas festas e um próspero ano novo também. Muito obrigado. Um Feliz Natal a todos e que Deus abençoe. Está bem? E nós voltaremos a estar juntos dentro de 8 dias. Vamos dar uma atenção muito especial a cuidar de quem cuida na próxima edição.